Olá, queridos irmãos, a paz. Nós estamos iniciando neste mês de setembro alguns vídeos sobre o Setembro Amarelo, a prevenção contra o suicídio. Então participe, esteja atento, será vídeos com profissionais, psicólogos, pessoas amigas da Copiosa Redenção. Com grande alegria, então, nesta quarta-feira, damos abertura a este tema tão propício neste tempo de meditar, prevenção contra o suicídio. Que Deus os abençoe e vos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, como estão? Meu nome é Alberto, eu sou psicólogo, moro na cidade de Ponta Grossa, aqui no Paraná. E hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre ansiedade. É um termo assim que a gente ouve muito falar, que está muito em voga ultimamente, né? Porque ultimamente parece que todo mundo é ansioso, né? E a gente gostaria de falar um pouco para vocês, assim, para esclarecer um pouco o que é essa ansiedade, né? O que é essa, o que significa, o que representa para a gente a ansiedade. Bom, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção e é uma emoção normal. Todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo sente essa ansiedade em determinados graus. Então, assim, não existe sentir e não sentir apenas. A gente pode pensar numa escala. Então, numa escala de 0 a 10, o quanto eu estou ansioso, né? Esse é o primeiro passo para a gente entender o que é a ansiedade. Então, assim, existe uma ansiedade normal, por exemplo, vou fazer uma prova de vestibular. Fazer uma prova de vestibular, né? Logicamente, eu vou ficar um pouco ansioso, vou ficar um pouco com as minhas emoções um pouco elevadas na questão da ansiedade em si, né? Ou vou falar com o meu chefe não está de bom humor, eu preciso falar com ele. Claro, eu vou ficar um pouco ansioso, né? E o problema não é essa ansiedade. O problema é a ansiedade que a gente chama de ansiedade patológica, que seria um excesso dessa ansiedade, né? A ansiedade excessiva que pode se tornar uma doença mesmo, né? O que é essa ansiedade excessiva? A ansiedade excessiva, tipo, essa ansiedade como patológica, né? Seriam sintomas de preocupação e medo diante de uma situação que normalmente não nos traria essa ansiedade, né? Então, por exemplo, uma ansiedade, as fobias. As fobias são tipos de ansiedade, são um tipo de ansiedade. Então, por exemplo, a claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Uma pessoa entra dentro de um elevador e começa a ter sintomas de ansiedade, sinais de ansiedade. Não é normal, porque normalmente um elevador é um lugar seguro, mas a pessoa entende que esse lugar não é seguro para ela, né? Então, por isso, começa a ter esses sintomas. Isso faz a gente distinguir a ansiedade normal da ansiedade patológica, que a gente diz, né? A ansiedade é uma resposta, né? Uma resposta do corpo, né? Diante de uma sensação de medo. Que nem eu falei, pode ser patológica ou não, né? Ela pode ser verdadeira ou não. Mas essa resposta do corpo, ela vem automático, vem do sistema nervoso autônomo, né? Ela age independente do que a gente pensa, independente do que a gente tem de racional. Ela age de forma irracional dentro da gente, né? Então ela é uma resposta ao estresse, né? Que nos faz querer ou fugir ou lutar, né? De uma situação de perigo. Uma situação de perigo, que nem eu falei, real ou não. Algumas sensações que a gente tem no próprio corpo diante da ansiedade são: a ansiedade faz acelerar os batimentos cardíacos, contrair os vasos sanguíneos, né, para que o sangue flua mais rapidamente numa situação por exemplo, de possível luta ou fuga mesmo, né? Dilata os brônquios, né, do pulmão, então daí você
vai ficar ofegante, né? Que é muito próprio, inclusive, de quem tem crises de ansiedade, né? Ter essa hiperventilação, né? Encher muito o pulmão, né? Diminui a movimentação do intestino, então, para economizar energia para outros locais do corpo. Então, é muito comum, por exemplo, se você está ansioso, se você está nervoso, diante de uma situação, soltar o intestino. Né? Por exemplo, vou apresentar o meu TCC e antes do TCC me dá vontade de ir no banheiro, me dá dor de barriga. É normal, porque o intestino tende a relaxar. A dilatação das pupilas, né, para a entrada melhor da luz, né, no nosso olho. Aumenta a liberação de glicose no nosso sangue para a gente ter mais energia. E a liberação de adrenalina e cortisol no nosso organismo também. A adrenalina faz ter todas essas reações. E o cortisol, né, ele também é um elemento que entra no nosso organismo, que é produzido no nosso organismo, só porque o cortisol ele tem alguns efeitos negativos, né, alguns efeitos desagradáveis. Por exemplo, ele aumenta a gordura corporal, ele inibe o muco na parede gástrica, ele traz fadiga ao cérebro. Então, pessoas que sempre estão muito estressadas têm uma tendência maior a engordar, têm uma tendência maior a ter azia, má digestão, tem uma tendência maior a ficar cansado, parece que nada descansa. Né? Essa é a fadiga do cérebro. Esses são os sintomas físicos, né, da ansiedade. Quais são os sintomas psicológicos da ansiedade? Que tem também. Né? Alguns sintomas psicológicos são uma constante tensão ou nervosismo. Né? Você fica o tempo todo tenso. Uma sensação de que algo ruim vai acontecer, principalmente em casos de crise de ansiedade. Quando você está na crise, parece que algo terrível vai acontecer. Isso tudo é produção, né, da nossa mente, mas na realidade ela não acontece. Né? Problemas de concentração, um medo constante, um descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade para esquecer aquilo que está te causando tensão. Então, por exemplo, se eu tô muito ansioso por causa da prova do vestibular, né, eu vou ter muita dificuldade em esquecer né, eu vou ficar com a prova na cabeça, né, vestibular, né, ou vou fazer uma leitura, né, na frente de um grande público, na frente de muitas pessoas, e eu tô ansioso, eu tô nervoso. Puxa, nossa, eu vou ler, será que eu vou... E daí, veja que começam a vir pensamentos catastróficos. Começam a vir pensamentos catastróficos diante daquela situação. Não, mas e se eu errar? E se eu não ler bem? E se as pessoas não entenderem o que eu falo? E se as pessoas rirem de mim? Por que as pessoas vão rir da gente porque a gente está fazendo uma leitura, por exemplo? Né? Então, alguns pensamentos não fazem sentido, mas são automáticos. Né? Isso é importante a gente entender também, são automáticos. A gente não tem controle. Não tem controle na entrada deles, mas a gente tem controle depois que eles aparecem. Então é importante a gente questioná-los. Né? Esse pensamento, ele faz sentido ou não? Esse pensamento que eu tive, ele condiz à realidade ou ele é um exagero da minha mente? Né? Outros problemas, né? Uma preocupação exagerada, né? Em comparação com a realidade. Então, assim, é uma preocupação muito além, uma preocupação desproporcional da realidade. Problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços, das pernas, parece que o corpo vibra, né? Muitas vezes quando a gente está tendo crise de ansiedade, quando a gente está ansioso, né? De uma forma patológica. Alguns sintomas físicos também, né? Que o nosso corpo sente. Uma dor ou um aperto no peito, assim, parece que tem algum nó aqui dentro. Batidas fortes no coração também. Uma respiração ofegante ou até mesmo uma falta de ar. Aumento do suor, então a gente sua muito.
os tremores, né, que nem eu falei já, uma sensação de fraqueza ou fadiga, parece que as coisas não vão assim, né, parece que, né, nossa, tô mal, boca seca, pés e mãos frios, às vezes a pessoa pode ter náusea, pode ter uma tensão muscular, né, se fica todo tenso, e até mesmo, que nem eu falei, dor de barriga ou diarreia, né, por conta desse relaxamento do intestino. Bom, a ansiedade, né, tudo isso eu falei, né, pode aparecer em menor ou maior grau, né, pode aparecer muito, pode aparecer pouco, que nem eu falei, não existe ou não existe, não é sim ou não, existe uma escala. Então, por exemplo, estou com náusea. Pode ser um pouquinho de náusea, pode ser muita náusea. Eu estou suando um pouco mais do que o normal, mas é um pouco mais do que o normal, ou eu estou ensopado de tanto suor. Né? Então, aí também diz um pouco a intensidade desse momento que eu estou passando e estou sentindo ansiedade. Quando esse momento é extremo, é muito grande, é muito forte os sintomas, aí a gente chama de crise de ansiedade, né? Ou crise de pânico, ataque de pânico, né? Alguns falam atacou os nervos, né? Tem vários dizeres, várias formas de falar, né, a mesma coisa. O que é isso? Na verdade, é uma reação comum também, só porque é muito mais intenso. Todas essas características são muito mais intensas. Então, é uma sensação de nervosismo e pânico incontroláveis. É uma sensação de que eu perdi o controle sobre a minha vida. Né? Essa é a sensação que dá imediatamente. Às vezes, uma sensação de morte, que eu vou morrer, né? Uma sensação de que eu vou morrer a qualquer instante. Né? Pode acontecer também. Um aumento da respiração, então, muito intenso. Frequência cardíaca, meu coração dispara muito. Tontura e vertigem. Problemas gastrointestinais também, né? Em alguns casos, os sintomas físicos são tão intensos que podem até ser confundidos com infarto. Né? Tem pessoas que até chegam a ir ao hospital pensando que estão infartando e chegam lá, tá tudo ok, e na verdade é uma crise de pânico. Né? Então, assim, falando de tudo isso, né, por que descrever a ansiedade? A ansiedade e o pânico? Né? Porque é importante a gente entender que não é frescura. Né? Quanto mais a gente sabe sobre a ansiedade, mais a gente vê que os sintomas são reais. Mais a gente vê que os sintomas são reais, mas de fato o que nos causa essa ansiedade não é real. Quanto mais a gente conhece algo, menos pavor a gente tem desse algo. Né? Então, ansiedade não é frescura, ansiedade é um problema. Às vezes um problema leve que resolve com um chazinho de camomila. Às vezes é um problema muito intenso, né, que precisa de ajuda profissional. Né? Então, o que a gente pode fazer para evitar a ansiedade, para contornar a ansiedade, para melhorar de estados ansiosos? Né? Primeiro, né, um relaxamento. Seja um relaxamento guiado, né? No YouTube tem vários vídeos né, que conduzem relaxamentos e tudo mais. Existe o relaxamento muscular, que é muito bom. Enfim, alguns relaxamentos tipo massagem, tipo uma fisioterapia relaxante, né? Tudo isso, né, ajuda, né, a diminuir a ansiedade. Desviar os pensamentos, né? Quando a gente está pensando muito, né, numa coisa só, naquele pensamento obsessivo sobre algo que nos deixa ansiosos. Tentar desviar. Né? Então eu vou tentar fazer uma leitura, vou tentar mudar de assunto, né? Vou buscar conversar com alguém, enfim, desviar minha atenção para algo. Vou lavar uma louça, vou carpir um lote, vou fazer alguma coisa.
né? Sair daquele pensamento que eu tô, né? Orações, né? Então, é bom assim, é muito saudável, né? A gente ter momentos de oração, momentos de reflexão, né? Parar um pouco na correria do dia a dia. Isso até mesmo para prevenir a ansiedade, né? Para que a ansiedade nem apareça, né? Meditação, né? Tem meditações que a gente chama de mindfulness, que é uma meditação de atenção plena, né? São técnicas de meditação que você foca na atenção mesmo, que são muito boas para a ansiedade. Técnicas de respiração, né? Até sugiro que você procure procure na internet, procure no YouTube. Tem algumas técnicas de respiração que a gente chama de respiração diafragmática, que é, né, para quem conhece um pouco, é o respirar pela barriga, né? É muito importante a gente respirar pela barriga, né, para encher o diafragma, encher o pulmão pelo diafragma, né? Encher o pulmão de baixo para cima, né? Quer ver? Vamos fazer um exercício, né? Rapidamente. Se você quiser, feche seus olhos, sente numa posição confortável e lentamente respire. Tente respirar pela barriga, né? Encher a barriga para respirar e não o tórax. Então, vamos lá. Inspire e expire lentamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Sinta o ar entrando. Inspire. E com muita atenção, preste atenção no ar saindo. E expire. Foque tua atenção só na respiração. Inspire. E expire. Perceba. Só essas poucas respirações que a gente fez agora já não dá parece que uma acalmada no dia a dia, né, nas preocupações do dia. Procure fazer isso algumas vezes no dia, né? Isso é muito saudável também, né? Treinar essa respiração. Bom, outra coisa que a gente pode fazer também com relação à prevenção e à contenção, né, de momentos de ansiedade são pensamentos lógicos, né? Então, a gente já fez tudo isso e tal, e respirou, então beleza, agora estou conseguindo pensar melhor. Então, eu preciso pensar logicamente. Nada de mal vai me acontecer. Eu já passei por tantas situações terríveis na vida, muito piores do que essa, e tudo deu certo. Então, nesse momento, eu preciso manter a calma, porque vai dar tudo certo, né? Eu vou ficar bem, né? Esse momento que eu estou passando, isso tudo é fruto da minha imaginação, esse medo intenso, né? Então, começar a pensar de uma forma lógica. E o mais importante de tudo, né? Acho que o principal, né? O principal mesmo, né? O mais importante, buscar ajuda profissional. Se não é só uma ansiedade comum, se é uma ansiedade patológica, que a gente chama, né? Busque ajuda do psiquiatra e do psicólogo. Por quê? O psiquiatra vai auxiliar com medicamentos, né? A ansiedade, o tratamento da ansiedade é com medicamentos e com psicoterapia. O medicamento vai fazer o quê? Vai diminuir essas crises, vai diminuir esses momentos intensos de ansiedade, para fazer com que você consiga pensar melhor, né? Então, é importante procurar um psiquiatra, um bom psiquiatra, né? Assim, procura um bom profissional da tua confiança, né? Assim,
segue com rigor o tratamento, não se automedique, nunca se automedique, né? Busque um acompanhamento médico e busque psicoterapia, porque a ansiedade ela veio de algum lugar e a gente precisa descobrir que lugar é esse. A gente precisa descobrir o que aconteceu que te fez ficar nesse estado. Então, por isso é importante realmente ter esse acompanhamento com o psicólogo também, né? Então, se está passando dos limites, digamos assim, busca ajuda profissional, né? E para finalizar, né, algumas dicas, né, de o que fazer, né, para auxiliar no tratamento também, né? Porque para além do tratamento formal, para além dessas questões de contenção de crise, para a gente prevenir a ansiedade, né, a ansiedade patológica, e para ajudar no tratamento, a gente precisa organizar nossa rotina, né, ter uma rotina bem estabelecida, horário para as coisas, horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, horário para ir trabalhar, horário para se divertir, horário para tudo. Não com rigidez, mas com rigor. Como assim? Você ter uma rotina não com rigidez, ela não é inflexível. Você pode mudar a tua rotina. Se a tua rotina está demais para você, muda. Coloquei, né, estabeleci que na minha rotina, na segunda-feira à noite, eu vou fazer, sei lá, vou fazer tal coisa, é o dia de eu estudar, né? Beleza. Mas naquela segunda-feira à noite vai ter o aniversário do meu primo, então, puxa vida, eu vou ter que... Não posso ir no aniversário do primo porque eu tenho que estudar. Não, tem essa flexibilidade, né? Mas aí que tá, não é rígido, mas é com rigor. Se eu estabeleci que eu tenho que fazer tal coisa em tal horário, então eu faço tal coisa em tal horário, a não ser que hajam imprevistos, né? Então, estabelecer uma rotina ajuda muito na ansiedade. Um controle da jornada de trabalho, né? Então, não trabalhar demais, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas, né, para algumas pessoas, principalmente quem é autônomo, quem trabalha por conta, mas tentar segurar num limite aceitável. 40 horas, não passar muito de 40 horas por semana, né, de carga horária de trabalho, né, para manter uma vida saudável mesmo. Investir em momentos de lazer, e quando eu digo investir, porque sim, lazer é investimento. Assistir um filme com a família, brincar com o cachorrinho, ir no cinema, ir num parque. Agora, no período de pandemia, não tem muita facilidade, né, para a gente sair e tudo mais, mas tentar fazer coisas legais, né? Talvez, né, uma convivência dentro de casa, ou conversar com alguém, mesmo por WhatsApp, né? Converse com alguém que faz tempo que não conversa, enfim, né? Investe em momentos de lazer. Praticar atividades físicas, né? Super recomendado praticar atividades físicas, nem que seja, né, um alongamento em casa mesmo, né? Uma caminhada pela rua, né? Claro, se puder, vai jogar bola, se puder, vai na academia, se puder, né, faz outras atividades, mas algum tipo de atividade física é super necessário. Melhorar a dieta com alimentos, né, mais naturais, com menos aditivos químicos, né, como embutidos, alimentos processados. Tentar fazer fazer uma dieta com alimentos mais naturais, com frutas, verduras, né, grãos. Reduzir a cafeína, né, isso é bastante importante para quem já tem essa ansiedade mais aflorada, digamos assim. Diminuir a cafeína. Então, tentar substituir o café ou diminuir a quantia de café, né? Substituir por um chá, né? Também evitar chá preto, chá mate, né? Mas tomar um chá de camomila, um chá de cidreira, um chá de erva doce, né? É muito bom, é muito saudável, né, essa substituição para quem tem, né, sofre com ansiedade. E organizar a rotina de sono, né? O sono é muito importante, né? A gente manter essa rotina de sono também. Então, né, eu acho que é isso que eu queria falar para vocês,
muito obrigado. Né? Fico à disposição também se alguém tiver alguma dúvida. Né? É só me chamar. Tá certo? Até mais e tudo de bom para vocês.